Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Aproveitando aqui esse clima desse culto missionário, vamos ler esse texto, Isaías capítulo 6. Eu quero agradecer pela presença do meu pai, pastor Edivaldo, que está presente ali, minha mãe. Que bom tê-los aqui conosco. É uma honra muito grande tê-los aqui. Hoje pela manhã meu pai ministrou a palavra, nos abençoou, e com certeza a presença deles dois para nós é algo muito, muito especial, para todos nós da Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas. Antes de lermos o texto, Deus tem implantado em nosso coração o desejo de nós voltarmos a orar de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7. E nesse friozinho, coisa boa é acordar cedo, não é? Então, se você quiser colocar algum problema no altar do Senhor, eu convido você. Nós estamos retornando a esta atividade, viu, irmão Araújo, tão preciosa. A partir de amanhã eu estarei aqui, e quem quiser orar com o pastor e com os outros pastores e aqueles que quiserem vir, amanhã estamos retomando essa atividade e nós vamos orar. E da mesma forma que o Senhor nos abençoou em outros momentos, o Senhor ouvirá mais uma vez as nossas orações, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7. Eu tenho a certeza que você estará aqui amanhã. Quem vai estar amanhã às 6 horas aqui? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Ninguém é obrigado. Agora, quem quiser orar cedinho com a gente, de segunda a sexta, então venha. É sempre um tempo muito gostoso orar bem cedinho de segunda a sexta. Nós vamos fazer 40 dias de oração, consagrando a nossa vida e consagrando também a nossa igreja. Quinta-feira nós vamos pregar aqui a partir das 7 horas. Se você quiser chegar às 7h30, de repente você sai atrasado do seu trabalho, vamos pregar sobre como vencer a ansiedade. Como aqui ninguém é ansioso, ninguém precisa vir quinta-feira que vem. Mas se de repente você achar que você é, quinta-feira estaremos aqui pregando sobre como vencer a ansiedade, tá bom? Eu tenho certeza que praticamente ninguém vai estar aqui, né? Quinta-feira que vem. Isaías 6, a partir do verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E por que não dizer, a Pibatefe está cheia da glória de Deus? Você crê nisso? Vamos ler juntos assim, parafraseando o texto: a Pibatefe está cheia da sua glória. Vamos juntos? A Pibatefe está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, diante dessa visão estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado já foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Em outras versões, a mim.
Ele disse: vai então e diga a este povo. Olha só o que Deus pediu para ele falar: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Eu vou pedir com carinho, com muito carinho. Eu vou pedir com muito carinho. Os irmãos que não querem se assentar, os irmãos podem ficar em pé, não tem problema, ninguém aqui é forçado a se assentar, tem cadeira aqui. Aqui a gente tenta mostrar que ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, se você não quiser sentar, quiser ficar lá no fundo em pé, só peço reverência, para que depois a gente não faça nenhuma leitura equívoca do pastor. Reverência, ou sentado ou em pé, desde que todos estejam reverentes. Falar sobre missões é uma coisa muito especial, muito interessante, uma coisa fantástica, porque tem um jargão batista que diz: missões, 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 algo que nasceu do coração de Deus. A gente precisa entender o pano de fundo dessa fala convencional dos batistas, porque Deus é um ser em missão. O grande problema da igreja evangélica brasileira é que ela não vive em missão. Ela separa um tempo e às vezes a gente tenta desenvolver coisas periódicas. Agora nós vamos fazer missões. Se você olhar a teologia missionária, você perceberá que a igreja não deveria fazer missão, ela deveria viver em missão. Há uma diferença muito grande: fazer missão e viver em missão. Porque, queridos, todos nós fomos convocados, fomos criados, fomos articulados pela mente infinita de Deus. Nós fomos idealizados pelo Senhor para que através de nós a glória dele se manifestasse aqui nessa terra. Então, viver em missão é compreender a minha vocação. E a vocação original de qualquer ser humano é glorificar o nome de Deus. Fomos vocacionados e consequentemente fomos comissionados para que, através do nosso comportamento, através da nossa inserção na sociedade, através do nosso relacionamento com o próximo, através da nossa maneira de tratar o nosso esposa, nosso esposo, nosso filho, a nossa filha, através de toda e singela atitude, deveríamos glorificar o nome de Deus. Esta é a vocação original que Deus idealizou, que Deus estabeleceu através da sua soberania para todos os seres humanos. Mas precisamos desconstruir esse conceito. Não estamos fazendo missão, nós temos que viver em missão. Hoje à noite estamos reunidos aqui e nós estamos em missão, porque a glória de Deus está enchendo esse lugar. Nós estamos em missão porque a palavra está sendo anunciada. Estamos em missão porque esse auditório maior, ele não foi construído simplesmente para ostentar a grandiosidade da Pibatef, simplesmente para nos autoafirmar como uma igreja forte e poderosa dessa cidade. Esse auditório foi construído para que mais pessoas se agreguem aqui.
e percebam e sintam a glória de Deus aqui nesse lugar. E viver em missão é ter a consciência da nossa própria vocação, que é glorificar o nome de Jesus. Agora, quando a gente olha para o texto e a gente vê essa banda SV12, essa banda tão abençoada cantando Eu Tenho um Chamado, e a gente vê Murilo falar que ele entrou em crise porque percebeu que enquanto não tinha dado uma resposta positiva a Deus, Murilo teve que enfrentar N frustrações, desencontros existenciais, mas chegou um momento que Murilo se encontrou com a sua vocação, e a partir daí ele desfrutou de uma quietude de alma. É como se as coisas dentro da gente se reorganizassem. Por quê? Porque enquanto você não conhece profundamente a vocação, enquanto você não vive em missão, enquanto você não entende quais são os propósitos que Deus estabeleceu para você ser gerenciado e norteado por esses propósitos, você se perde na caminhada. Geralmente você destoa do caminho. É por isso que tem muita gente que vive dessa crise existencial. É gente que não sabe que a vida só tem sentido se nós descobrirmos por que foi e para que foi que Deus nos criou. É gente que ainda não entendeu que a Bíblia diz que todas as coisas pertencem àquele que é Senhor sobre todas as coisas. É gente que me procura e diz: pastor, eu vivo com uma ansiedade neurótica, meu coração vive angustiado, eu não consigo encontrar paz, eu não consigo, pastor, perceber e visualizar de que a minha vida tem um sentido, um propósito, um fim. Essa pessoa está assim porque ela ainda não entendeu que a gente só consegue encontrar felicidade se a gente descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem um propósito para a sua existência. Deus tem um propósito para a sua existência. Agora olha aqui para mim. Se a gente olhar para o texto, uma coisa aconteceu. Preste atenção. O texto, ele é gostoso de se estudar. Sabe por quê? Porque cada detalhe desse texto tem um significado muito interessante. Olhe para o texto e perceba que logo no iniciozinho tem uma coisinha que não pode deixar de ser observada por nós. Diz o texto: do ano em que o rei Uzias morreu. Se você não conhece o contexto, mas quem vem nos ouvindo nesses últimos domingos, temos pregado muito sobre o livro do profeta Isaías e temos percebido que esse tempo histórico aqui era um tempo muito complicado. Um sentimento de desgosto nacional estava imperando no coração daquelas pessoas. Gente que não tinha mais esperança no coração. Sabe por que não tinha mais? Porque as pessoas escolhidas por Deus para guiar o seu povo, elas tinham se corrompido, se tornaram ensimesmadas, envaidecidas. Os próprios líderes, sacerdotes, profetas, homens, mulheres que foram muito bem selecionados pelo Senhor, estavam perdidas e consequentemente estavam provocando a destruição do povo. E o mais bacana, o mais interessante é que constantemente alguém assumia o trono, alguns conseguiu ainda fazer algumas coisas que agradavam o coração de Deus. Esse próprio rei que tinha morrido, nesse momento que Isaías vai enfrentar a sua crise vocacional, segundo a história, foi até um rei que, sabe aquele crente que passa, pelo menos com a média assim, foi um cara que ainda conseguiu fazer algumas coisinhas, conseguiu encaminhar alguns processos, conseguiu idealizar alguns elementos que ajudaram o povo de Deus a pelo menos não se distanciar tanto da vontade do Pai. Mas mesmo assim esse cara ainda não cumpriu bem a sua missão. E aí esse cara morre e agora o trono estava completamente vazio. Processo de sucessão não pastoral, processo de sucessão real. O problema é que o cara que substituiria esse cara aqui
foi o cara que, o sucessor dele foi Acais. Depois que esse cara que veio e substituiu esse cara que aparece no capítulo 7, foi um cara que desgovernou a coisa, conduziu o povo para a desgraceira. Aí é que a situação ficou muito pior, a crise do povo se avolumou. E é nesse íntere, nesse espaço de troca de rei, que o próprio Isaías é convocado para ser uma voz profética. Por quê? Porque em tempos de crise, Deus sempre levanta vozes proféticas. Em tempos de crise, Deus sempre levanta homens e mulheres que não têm medo. Mulheres que são destemidas e denunciam aquilo que desagrada o coração de Deus. Homens ousados, sonhadores, visionários, homens desprovidos de soberba e arrogância, homens que, dependendo de Deus, impactam gerações, mudam realidades sociais, denunciam as injustiças sociais, e eles proclamam as notícias de Deus, que geralmente são notícias reacionárias, revolucionárias, e notícias que nos tiram da zona de conforto. E o que Deus me falou logo nessa parte introdutória é que o que mais afeta hoje a sociedade é exatamente a ausência de profetas verdadeiros, a ausência de pessoas que pregam a palavra, sabendo que a própria palavra ela é confrontadora. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio, meus irmãos, nesse ano eleitoral, que nós temos que eleger as pessoas certas. É verdade. Precisamos pedir a Deus que nos ilumine, porque nós temos que eleger aqueles que realmente podem ser profetas de Deus na política dessa cidade. E Deus às vezes levanta até gente fora da igreja evangélica para isso, porque Deus, Ele é soberano. Mas muito mais do que elegermos políticos, elegermos economistas, elegermos professores, elegermos os nossos representantes no poder judiciário, elegermos os nossos representantes no poder executivo, precisamos de que um povo se levante para ser o profeta de Deus para esse tempo. Porque o mundo está em caos. Quem concorda, levanta a mão. O mundo está passando por uma crise terrível, e a situação está cada vez mais avassaladora. A gente assiste os programas de televisão, as injustiças sociais, os crimes, a violência, a prostituição. Mais pessoas são menosprezadas, mais pessoas são marginalizadas, mais pessoas vivem na linha subhumana do mundo, mais pessoas estão sem esperança. O mundo está clamando por vozes proféticas, vozes que denunciam o erro, mas vozes que dizem: se nós nos arrependermos, tem o melhor de Deus para a nossa vida. Fala para quem está ao seu lado: Deus também escolheu você para ser um profeta nessa sociedade, para ser uma voz que denuncia o erro, para ser alguém que não compactua com aquilo que desagrada o coração de Deus. Aliás, precisamos de pessoas que não negociem os seus absolutos. Precisamos de pessoas que não façam barganha com seus princípios. Chega de tanta gente que para conquistar status social vende, barganha, negocia. É gente que burla leis só porque quer conquistar a atenção dessa sociedade injusta. Mas mais do que nunca eu creio, Deus nesses últimos dias está levantando homens e mulheres que vão mudar a história de Teixeira, vão mudar a história da Bahia, vão mudar a história do Brasil, vão mudar a história do universo. Por quê? Porque para todo tempo de crise, Deus tem os seus profetas. Diga assim comigo: eu quero, pastor, ser um profeta desse. Eu quero, pastor. Eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim. Agora, o negócio esquenta para quem quer ser. Vou mostrar um negócio aqui. Vamos lá? Sabe o que foi que Isaías descobriu? Na hora que Deus disse assim: meu filho, eu quero você
para mudar a história de um povo. Prestem atenção no que esse profeta está falando hoje aqui. Se nós não elegermos homens comprometidos com a palavra, nesta cidade, nesse estado e neste Brasil, nunca teremos um Brasil segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é princípio da palavra de Deus. Peça a Deus iluminação em quem você vai votar. Agora, com um detalhe: não queira fazer o que muitos fazem, transferem a responsabilidade social, política e econômica para os governantes. Nós estamos precisando desenvolver uma coisa que o brasileiro não tem: proatividade. O brasileiro é muito passivo, ele se acostuma facilmente, ele se acomoda à realidade cruel facilmente. Precisamos de gente que diga como Isaías: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, e que Deus me use para mudar a história do meu povo e da minha gente. Isso é missão. Aí sabe o que foi que Isaías descobriu? Em primeiro lugar, na hora da sua crise vocacional, ele descobriu que enquanto o trono humano está em crise, o trono de Deus está estável. Eu repito, na hora que Deus diz: ei Isaías, você é o cara para esse tempo de crise, ele descobriu que o trono humano estava em crise, mas o trono divino estava estável. Sabe por quê? Naquele momento o trono estava ocupado ou vazio. O rei tinha morrido. Aqui não fala da assembleia ordinária que fez o processo de sucessão real. O texto está falando exatamente deste momento crucial que o trono estava vazio. Só no capítulo 7 que o trono é ocupado por um cara que arrebenta com o povo. Meus irmãos, aonde eu quero chegar com essa afirmação? Quando Deus nos chama, é para nós entendermos que só existe um rei. Cadê o amém? Quando Deus nos chama, é para que nós tenhamos a plena convicção: só existe um rei. Exatamente quando o trono humano estava em crise, o trono divino, o que é que diz o texto? Naquele período o rei tinha morrido, trono vazio, mas naquele momento eu vi o Senhor assentado no seu trono. Aleluia. Glória a Deus. Poxa, seria tão bom se todo mundo entendesse logo o download, que eu já passava para o segundo ponto. Aí seria bacana. Sabe por quê? Porque quando eu li isso aqui, eu fiquei encantado com a possibilidade de nós estarmos achando que são reis humanos, imperadores humanos, governadores humanos, deputados humanos, prefeitos humanos que vão resolver a situação do nosso país. Deus usa esses homens porque a Bíblia diz que toda autoridade constituída vem de Deus. Entretanto, se essas autoridades não forem autoridades submissas ao poder de Deus, elas se perdem na caminhada. E eu quero que você saiba de uma coisa: naquele momento que Isaías olha e percebe o seu povo enfrentando uma das piores crises da história de Israel, crise espiritual, crise econômica, crise social, crise psicológica, foi naquele momento que não tinha nem sequer um rei sentado no trono, porque o rei que tinha morrido. O processo de sucessão não tinha ainda se consolidado. Ele viu que Deus, na hora da crise, continua sentado no seu trono. Aleluia, 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 aleluia. Porque ter a certeza que Deus permanece assentado no seu trono
é ter a certeza que Ele continua governando todas as coisas, Ele continua controlando tudo e todos, Ele continua, através da sua soberania, norteando toda a existência da humanidade. Se eu creio que Deus continua assentado no seu trono, mesmo que todos os impérios humanos estejam em crise, isso gera em mim esperança. Sabe por quê? Porque bom é confiar no Deus que sempre estará no seu trono, controlando todas as coisas. Glória a Deus. E aí eu me lembrei do Salmo 47. Alguém pode ler comigo? Salmo 47. Entender Deus como o único rei, não como mais um rei, faz muita diferença. Porque quando os reis humanos morrem, Deus permanece governando todas as coisas. Isso é lindo. Diz o texto assim: batam palmas. Porque tem gente que diz que na igreja não pode bater palma, né? Aí já entrou o cu de doutrina, tá vendo? Batam palmas, vocês todos os povos, aclamem, aclamem. Por isso que culto tem que ser celebração. Sabe por quê? Tem um rei neste lugar. Alguém crê nisso aqui? Você crê nisso, Márcio? Eu creio. Como é que o culto tem que ser? Não pode ser de qualquer jeito. O culto tem que ser uma grande celebração. Sabe por quê? Porque se o governador da Bahia estivesse entrando aqui, ficaríamos em pé, cantaríamos o hino nacional, todo mundo bateria palma, todo mundo aplaudiria. É por isso que o culto tem que ser festivo. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis está presente aqui. Batam palmas, batam palmas, batam palmas, aclamem, cantem, louvem, louvem, todas as nações, todos os povos, cantem, louvem com alegria, com trombetas, com louvores, com música, pois Deus é o Rei de toda a terra, Rei de Teixeira, Rei da Bahia, Rei do Brasil, Rei do universo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu não entendo que tem gente que entra no culto e pensa que está cultuando Osés. Eu tenho que entrar no culto lembrando que eu estou cultuando a quem é rei sobre todos os reis. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto, você viu? Salmo 47. Se olhou para o Salmo, pois Deus é o rei de toda a terra. Verso 7. Verso 8 diz assim: porque Ele reina sobre as nações, Ele está sentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Iraque, o presidente do Brasil, o cara que comanda o Mercosul, o cara que comanda lá os europeus, todos os soberanos se prostram, porque todos os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Aleluia. Oh, glória. Uma certa vez um missionário ficou sabendo que um país, já contei aqui quando nós estávamos no antigo templo, já que é o novo, tem tanta gente nova, eu tenho que contar algumas coisinhas que eu contei logo quando eu cheguei aqui na igreja. E um missionário ficou sabendo que um país inteiro estava sendo dominado, sabe por quem? O Satanás. E quando esse missionário chegou neste país, ele fez o seguinte: Deus, todo o meu país é governado neste momento por Satanás, porque durante alguns dias vários satanistas estariam realizando um congresso ali para dominar aquele país. E ele fez a seguinte oração, olha aqui para mim: Pai, eu creio que só existe um rei nessa terra. Satanás quer ser rei desse país onde eu estou evangelizando. Pai, mostra o teu poder neste lugar. Quantos aqui creem que Deus continua falando? Levante sua mão. Deus fala. Nós batistas temos uma frase célebre: Deus fala através da consciência. É verdade mesmo. Só que muito mais do que a consciência,
Deus fala através do Espírito Santo, que é maior que a nossa consciência. Consciência não é maior que o Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim com ele assim: filho, enquanto eu não resolver essa situação com esses satanistas, não fique em pé, porque tem situação, meus irmãos, que a gente só vence de joelhos. Sabia disso? Tem situação só de joelhos. E simplesmente, irmãos, eu vou voltar para essa mesma posição. Preste atenção. No congresso dos satanistas, no segundo dia, a filha da anfitriã, ou seja, a satanista que acolheu todos os satanistas que vieram de várias partes da terra, deu lá um piripaque, enfim, não estava respondendo mais. Pegaram no pulso da menina. O que foi que a mulher fez? Convocou todos os seus amigos satanistas. Para quê? Para que eles invocassem todos os demônios que dominavam seus corpos, dominavam suas mentes. Invocaram a manhã inteira, e a menina permaneceu no mesmo lugar e do mesmo jeito. De repente, aquela mulher, muito apreensiva, preocupada, porque a menina continuava da mesma forma, ela acreditando que os satanistas conseguiriam dar um jeito na situação de sua filha, que é uma situação precária, simplesmente ela teve a seguinte ideia: chamou uma comitiva à parte e disse: tem um pastorzinho aí que chegou para trabalhar aqui na região, vamos chamá-lo, quem sabe o Deus deste homem dê um jeito na minha filha. Interessante que, segundo a Bíblia, Satanás tem poder até de descer fogo do céu. Está isso na Bíblia, pastor Anderson? Está isso na Bíblia, pastor Jesaías? Isso é doutrina que nós cremos. Segundo a Bíblia, o Satanás tem poder até para descer fogo do céu. Por isso que ele engana muita gente. Só que naquele momento, irmãos, por que é que o inimigo não teve poder para reabilitar aquela menina? Porque, como diz um pastor assembleano, quando Jesus está presente num lugar, falta gasolina no carro de Satanás. Simples, né? Simples o que eu acabei de dizer, e é verdade. O poder do sangue de Jesus, a anulação do inimigo. Porque a Bíblia diz que Jesus é que é rei, Satanás não é rei. Ele tenta ser rei, mas ele não é rei. Muito bem, para onde nós vamos? Para a mesma posição. O pastor continua de joelhos, o missionário, e percebe alguém tocando na sua porta. E o Espírito Santo falou assim: filho, pode ficar em pé agora, porque eu vou te dar a vitória, meu filho. Quem estava batendo? O pessoal lá do congresso dos satanistas. Batem, ele se levanta, abre a porta e a comitiva diz: a nossa patroa está convidando o Senhor, porque aconteceu isso, isso, isso. E ela disse para nós: quem sabe o seu Deus pode fazer alguma coisa por aquela moça. Aquele homem vai, revestido pelo Espírito Santo. Chegando lá, um ginásio inteiro lotado de satanistas. Aquele missionário vê a criança, pega a criança, coloca aquele bebê em seus braços e começa a orar dizendo: Jesus, este povo está sendo oprimido por Satanás, e agora o Senhor me deu uma grande oportunidade para que nesta hora estas pessoas saibam que só o Senhor é rei sobre todas as coisas. Eis aqui, Pai, a grande oportunidade. E ele foi orando. Daqui a pouquinho a criança começou a se mexer, e foi se mexendo, e foi se mexendo, e foi se mexendo, e ficou em pé, sarada, curada, completamente liberta, porque o espírito mau estava ali atormentando aquela menina. A questão é que você deu glória a Deus na hora errada. Sabe por quê? Foi até bom você dar agora,
Mas a questão é que um ginásio inteiro de satanistas, esse ginásio se prostrou, e aqueles homens que adoravam a Satanás começaram a dizer: só Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Rei. Se Ele é Rei, nessa hora Ele está fazendo alguma grande obra na vida de alguém aqui. Se Ele é Rei, esse culto aqui tem sentido. Se Ele é Rei, é por isso que essa igreja é abençoada. Se Ele é Rei, eu posso pregar com autoridade aqui de cima. Se Ele é Rei, eu não vou voltar para minha casa do jeito que eu entrei aqui, porque nesse lugar tem a presença de alguém que tem poder sobre todas as coisas, e Ele tem poder para mudar a sua vida hoje à noite. Ele é Rei. Quando eu vi que enquanto o rei humano tinha morrido, Deus estava no seu trono. Trono humano vazio, em crise. Trono de Deus ocupado e estável. Outra coisa, Isaías diz assim, vem comigo, Isaías capítulo 6, diz assim: e eu vi, tinha serafim para tudo que é lado, cada um deles tinha 6 asas. Irmãos, a teologia batista me permite falar uma coisa aqui. Nessa igreja nós não adoramos a anjos, porque Jesus é superior aos anjos. Agora a Bíblia diz: tem anjos de Deus aqui nesse lugar. Que é a Bíblia. Tem anjos de Deus aqui nesse lugar. Se o rei está presente, ele está com os seus? É claro que ele está com seus anjos. Anjos que o adoram, anjos que o servem. A comitiva real está junto dele. O texto diz assim: eu vi, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eu não vou ficar aqui devaneando, tem pastor que prega esse texto, meus irmãos, porque essa asa aqui direita, essa asa esquerda, eu não sei como é que é esse negócio aqui. Eu não gosto muito de mexer com essas coisas, porque essas coisas são misteriosas. Agora, uma coisa, o texto é claro: esses anjos que tinham asas, que serviam ao rei, proclamavam: santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Oh, querido, tenta imaginar ele aqui, digno de louvor. Ele está aqui, gente. Tu és santo. Ele está aqui, gente. Ele não é abstrato, ele é real. Gente, ele não é abstrato, ele é real. É o Senhor. Ocupe, Senhor. Ocupe, Senhor. Ocupe o lugar que é teu. Não é do pastor da igreja, é teu, Senhor. Digno de louvor. Como é que você tem que fazer? Digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. Se ele não estiver aqui, esse culto não tem graça. Santo. A única coisa que faz esse culto ter graça é a presença dele. A presença dele nesse culto é que faz toda a diferença. Diga assim: digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Para mim, a imagem mais linda, sabe qual é? É que esse Deus tão santo, e aí eu gosto, porque o Strauss vai dizer, comentarista do Antigo Testamento, que esse negócio de santo, 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 ou seja, santo ao cubo, o pessoal gosta desse negócio, né? Não quer dizer que apenas é algo que faz menção à sua santidade. O santo, santo, santo traz a ideia no hebraico de exclusividade. Ele é santo para aqueles que ele escolheu, aqueles que são chamados segundo o seu decreto, aqueles que foram escolhidos para serem as vozes proféticas. Foi para Isaías que ele disse: eu sou santo, santo, santo. Você está me ouvindo, Isaías? Você está entendendo, Isaías, quem eu sou? Uma santidade exclusiva que se manifesta para quem é chamado para cumprir a missão daquele que é santo. E aí eu aprendo uma coisa linda.
é que quando Isaías olha para aquele negócio todo bonitão, charmosão, fenomenal, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo da Pibatefe ficou cheio de fumaça. Aí o texto diz assim: então eu gritei, ai de mim, Senhor. Sabe por que a gente não se posiciona agora como Isaías? Porque a ideia é essa aqui, ó, que Deus aparece e ele não suporta o peso da glória. Por isso que aparece a palavra peso no hebraico. A glória de Deus é um troço, para você entender bem simplificado, muito pesado. Se você entendesse a grandiosidade da glória de Deus, você se renderia diante dele, porque pesa. Só fica em pé diante de Deus quem é religioso, quem é incrédulo, quem é resistente, quem não teme ao Senhor e que acha que Deus simplesmente é algo que pode ser manipulado. Aí vem a manipulação do sagrado. Eu não posso manipular o sagrado, porque o peso da glória dele me faz me render. Aleluia. Não tem como. Aí sabe o que aconteceu com Isaías? Ele diz assim: ai de mim, Senhor. Aquele grito que a gente dá assim. Eu não sei se alguém aqui é como eu. De vez em quando o pessoal, já contei isso aqui, o pessoal bate lá na porta lá de casa, minha mulher fala assim: amor, tem alguém batendo na porta. Aí eu falo para ela assim: fica tranquilo que eu resolvo. Aí quando eu chego, irmãos, na sala, eu nem vou lá fora, eu corro para dentro do quarto. Carol diz: quem era, amor? Fica tranquilo que eu já fui lá fora, deu tudo certo. Na verdade, que isso, rapaz? Irmãos, tá aí um cara que é frouxo para negócio de ladrão, sou frouxo. Eu tremo assim, olha, quando eu vejo um ladrão. Tem um dia desse, um menino, rapaz, filho de uma irmã daqui da igreja, só que ele chegou de boné, todo assim, aquele playboy, jogatão, todo descolado. Aí chegou na frente da igreja e falou assim: pastor, às vezes eu disse, por que você... O cara só queria me perguntar uma coisa. É porque eu estava sozinho, era tarde da noite, e eu tinha acabado de sair de um velório, né, gente? Aí falei: meu Deus, é um anjo de boné. Falei assim: por que você quer saber que eu sou pastor Zé? Não, pastor, eu sou filho de uma irmã da sua igreja. Eu só queria saber como é que está aí, pastor, o pessoal no velório. Sabe, quando a gente vê uma coisa que nos assusta, a gente faz o que, gente? Qual é a reação da gente? A gente treme, a gente não suporta, porque o medo pesa na gente. Só que Deus não quer que você se renda a Ele por medo. Deus quer que você se renda a Ele porque a glória dele é tão grandiosa que você se sente como Isaías se sentiu. Sabe como? Vem comigo, olha o que o texto diz. Quando eu olhei para tudo aquilo, eu gritei e disse: meu Deus, eu estou perdido. Não era para eu estar olhando para um Deus com uma glória tão pesada. Porque, Senhor, eu sou um homem de lábios, o que, irmãos? Impuros. E vivo no meio de um povo de lábios também impuros, ou de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 7. Mas, Senhor, e agora? Mas ele tocou na minha boca e disse: a sua culpa já foi removida e o seu pecado já foi perdoado. O que é que significa isso aqui, Moisés? A glória de Deus, por ser tão pesada, ela desnuda o nosso ser e revela quem nós somos. Por isso que quem entra na igreja todo mascarado, utilizando estereótipos, se escondendo por trás de gesticulações ou de verbalizações, gente que acha que pode enganar ao divino, vai se dar muito mal. Sabe por quê? Porque esta pessoa, se realmente ela tivesse consciência de quem Deus é, o seu ser se desnudaria, todas as suas máscaras cairiam, todos os seus estereótipos seriam diluídos e dissolvidos, e ela simplesmente se apresentaria como de fato ela é: um ser humano pecador e que carece da graça de Deus. Vou dar uma boa notícia aqui. Quem aqui veio adorar o Senhor com o coração aberto para ser ministrado, já está recebendo toque especial da glória de Deus. Sabe por quê? Não
não existe a possibilidade de me aproximar, clarear da glória, se eu ainda estou revestido daquilo que camufla o meu ser, daquilo que não permite que a glória tenha trânsito livre e acesso à minha essência. Não tem como a glória de Deus me impactar, me transformar, me curar, se de fato eu não me torno um ser desprovido daquilo que não faz a minha essência ser apresentada e enunciada e esboçada diante dos homens. Mas quem veio com o coração aberto já está recebendo o toque do Espírito Santo. Fale assim: Deus, que todas as minhas máscaras caiam por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? O Deus Santo está aqui para te abençoar. E sabe o que é que acontece? Aí vem a última parte. Mas Senhor, eu sou pecador. O Senhor está olhando para mim, está percebendo o quanto eu sou miserável. Eu e você somos esse Isaías, porque a santidade de Deus desnuda-nos e manifesta, impulsiona a manifestação de quem nós somos, da nossa essência, daquilo que realmente representa o verdadeiro Oséias. A santidade revela a minha humanidade. A santidade de Deus revela, me empurra para esse lugar de autenticidade, de veracidade daquilo que eu apresento. Por isso que Deus não gosta de gente hipócrita, entendeu? Por isso que Deus não gosta de gente que fica utilizando mecanismos para disfarçar a sua podridão espiritual. Por isso que você tem que entrar na Pibatef sabendo: não adianta querer enganar ao sagrado, ao divino. Não adianta você querer se esconder em uma estufa espiritual e achar que isto é que vai ser útil para a sua vida. Não, diga assim: Deus, eu estou aqui com o coração aberto, eu rasgo as minhas vestes e te digo: Pai, faça em mim o que você quiser. Aí sabe o que ele faz? Aí a parte final do culto de missões, o texto diz: fica na tua, meu velho, eu já toquei na sua boca. Porque profeta, o seu mecanismo principal é a palavra. Eu creio mais do que nunca, é a palavra que cura a igreja. Amém. É a palavra anunciada e pregada e proclamada e cantada que vai abençoar a sua vida e seu coração. Não é nenhuma invenção da mente de Oséias que vai conseguir tocar seu coração, mas a palavra consegue tocar. Já percebeu? A palavra de Deus. Aí Deus diz assim para ele: meu filho, já purifiquei tua boca. Por isso que o levita tem que ter a boca purificada por Deus. O pastor tem que ter a boca purificada por Deus para anunciar essas palavras que ecoam do nosso interior, mas não são palavras nossas, são palavras do divino, são palavras da Bíblia. Aí o texto diz assim: purifiquei a tua boca e perdoei os teus pecados. Por mais que eu seja santo, Isaías, e sabendo que eu posso te perdoar, agora você tem uma missão a cumprir. Sabe por quê? A grande pergunta que não quer se calar: fomos salvos para quê? Para sermos simplesmente membros da primeira igreja? Para simplesmente virmos ao culto domingo à noite e ouvirmos o pastor da igreja? Para simplesmente frequentarmos a escola bíblica? Não, fomos salvos para uma missão. Ei, meu filho, já que você me conhece profundamente, já que a minha essência revelou a sua essência, o resultado de tudo isso, quando a gente bate no meu liquidificador celestial, sabe qual é o resultado? Sabe qual é o desdobramento? Sabe qual é a conclusão? É que, conhecendo a essência de Deus, que revela a minha essência, eu descubro qual o propósito de Deus para a minha vida. E eu te chamei para ser profeta das nações. Eu vou usar você, meu filho. Só tem um detalhe: péssima notícia. Péssima notícia, Isaías. Aí Deus sempre tem uma noticiazinha para deixar a gente em crise, não tem? Você vai pregar, mas o povo não vai querer te ouvir. Veja o resto do texto. Você vai pregar, mas eles não vão entender o que você fala. Aí, poxa, que sacada teológica, eu nunca tinha dito nesse texto. Sabe qual é? Parece que foi Deus, não foi? Parece que é o próprio Deus que endurece o coração das pessoas. No hebraico a ideia é: ei, eles não vão te ouvir, não é porque eu endureci o coração deles, é porque realmente o coração deles é duro. Eles não querem me ouvir.
Só que eles me ouvem através de vocês, Isaías, através de Oséias, através de Andes, através de Jesaías, através de Joelma, através de Faiã, através de Deninha, através dos sacerdotes, através dos profetas, através dos líderes. Eles me ouvem através de vocês. Mas o problema, Isaías, uma notícia que não vai te deixar bacana, feliz: eles não vão querer te ouvir. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele é incrédulo, resistente, duro na cerviz. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando aqui hoje à noite. E a Bíblia diz o quê? Se hoje, o quê? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, faça o quê? Não é Deus, sou eu que endureço. Não endureçais os vossos corações. E eu termino com uma frase: a resistência humana gera consequências espirituais. Quanto mais eu resisto ao chamado de Deus, mais consequências eu terei que enfrentar. Então, quem está me ouvindo, levanta a mão, com atenção. Quem está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Que bom. Atenção, quanto mais você resiste à missão que Deus te deu e que só você pode cumprir, olha, pastor, lá vem você com essas coisas. Resistências geram consequências. Vocês estão me ouvindo? Esse povo não foi abençoado porque o povo de Deus, através de Isaías, proclamou, mas eles preferiram resistir. Diga para quem está ao seu lado: não resista ao chamado de Deus essa noite, em nome de Jesus. Não resista. Deus está te chamando para uma missão. Deus está te chamando para um ministério. Deus está te chamando para liderar um pequeno grupo. Deus está te chamando para ser um pastor aqui nessa igreja. Deus está te chamando para você liderar, quem sabe, uma classe no nosso circuito de discipulado. Deus está te chamando para você evangelizar Teixeira. Deus está te chamando para que a gente ganhe a Bahia para Jesus. Deus está te chamando para você cumprir os propósitos dele. Deus está te chamando, sabe por quê? Porque você é a pessoa que Deus escolheu, e Deus já te deu unção, dons espirituais. Deus já se cumpriu com a palavra dele. Então não tenha medo, não tenha receio. E mesmo que você seja pecador como eu sou, não dependa de você, dependa apenas do Espírito que age em você, porque através desse Espírito, através do Espírito de Deus, você vai ser profeta para mudar a história de Teixeira, da Bahia, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.